Fala, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, mais um vídeo de devocional, 45º vídeo. E eu gostaria de falar com vocês a respeito do texto de Filipenses capítulo de número 2, do versículo 12 em diante, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois é Deus quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Esse texto é maravilhoso, incrível, porque ele diz algo muito específico sobre o que a gente tem falado nos dias de devocional passados, onde Deus é Deus de movimento, Deus é Deus que sempre está nos chamando, sempre está nos apontando uma nova direção, sempre está nos mostrando estagnações em nossa vida. O que eu costumo ver geralmente é que nós, depois de um tempo em que estamos na igreja, ou depois de um tempo que conhecemos a palavra, ou depois de um tempo que até às vezes saímos da igreja, porque nós desistimos, nós paramos de evoluir, nós paramos de lutar contra aquilo que é natural. Qual é a luta natural do cristão? Abandonar o pecado. A luta natural do cristão é abandonar o pecado, que é a nossa condição caída. Após Adão, tudo virou uma bagunça. E essa é a condição, é ir em direção à santidade, é ir em direção a Deus, é ir para mais perto dele. E geralmente o que fazemos é que os nossos pecados cauterizam o nosso coração, cauterizam o nosso temor. E aí nós achamos que é normal algumas coisas que são pertinentes à nossa vida caída e que Deus está tudo bem com isso. Quando na verdade o chamado é esse. Nós precisamos colocar em prática a nossa salvação. É colocar em evolução, é colocar ela em patamares mais altos dia após dia, como disse o texto. Pois é Deus que produz em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele, fazer tudo sem murmurações, reclamações, e a gente reclama muito, a gente discute por tudo, para que a gente se torne irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa e depravada. É muito triste quando nós olhamos que já não dá mais para fazer distinção às vezes entre o crente e o descrente. Isso não deveria acontecer. Onde você olha e você fala, quem é o crente ali? Quem é o cristão ali? Porque o que a palavra está dizendo é que o cristão verdadeiro vai brilhar em meio às trevas. O cristão verdadeiro vai ser como estrelas em um céu noturno. Talvez eu esteja exagerando, mas parece que às vezes está tudo misturado, parece que é tudo trevas. Então, o chamado para mim e para você é justamente esse. Não estou dizendo que nós precisamos brilhar como, sabe, para o mundo inteiro conhecer a nós e os nossos nomes. Porque o texto de Filipenses 2 vai dizer que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e indo morrendo na cruz do Calvário. E o texto capítulo 2 vai continuar falando também para que tenhamos as pessoas em maior estima, que venhamos a servir mais do que sermos servidos, venhamos entregar mais do que desejarmos para nós mesmos, esvaziar de nós mesmos, nos esvaziarmos para que as outras pessoas possam ver Jesus. Como diz João Batista, que diminua eu para que ele cresça, é necessário que assim aconteça. Então, eu vejo que o nosso
desejo, a nossa intenção em nos tornarmos mais puros não é para que sejamos reconhecidos pelos homens, mas para que Cristo venha brilhar em nós. Para que as pessoas possam ver. E como é que a gente faz isso? Como é que... Nossa, Gleison, mas eu tento e é difícil. Sim, é difícil, não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas o ponto é que existe uma estratégia, existe um caminho. E qual é esse caminho? Versículo 16 é a resposta. Apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu exultarei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo vai dizer isso. Se vocês se apegarem firmemente à palavra, vocês vão se tornar cada dia mais puros e cada dia mais irrepreensíveis. Ou seja, a palavra vai moldando a nossa vida ao ponto de que os pecados que comumente nós cometíamos vão se tornando menos em nós. E vamos vivendo mais de acordo com a palavra, ou seja, a sujeira e o pecado vai tendo menos poder em nós. E esse pecado tendo menos poder, ou seja, tendo uma vida mais correta, justa e santa, de acordo com os padrões que a palavra exige, vamos brilhando. Nossa vida vai começando a brilhar em meio às trevas. E aí nós seremos mais considerados filhos de Deus. E Paulo, obviamente, vai se alegrar com isso no dia de Cristo, porque ele vai ver a multidão, os milhões e milhares e milhões de pessoas que se converteram a partir de todo o esforço que ele teve em pregar a palavra de Deus, entregando a sua própria vida para que o evangelho pudesse avançar naquela sociedade e para que chegasse até nós. Então, brilhe como estrela. A sua vida precisa brilhar em meio às trevas. Você, eu, nós precisamos brilhar em meio a essa geração corrompida e depravada. Não temos que fazer parte, não temos que ser parte, não temos que nos misturar. O cristão, ele não se mistura. O cristão faz a diferença. O cristão se abstém. Ele está à parte das coisas desse mundo. E ali ele vai mostrando que existe um caminho diferente. Existe um caminho santo, existe um caminho justo. Existe aquele que é chamado do próprio caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a direção. A ele toda a honra, toda a glória. A nós nada. Nós não merecemos nada. Então, a minha vida e a sua vida precisa brilhar não pela pureza dos nossos atos de justiça, mas a nossa vida deve brilhar pela abstenção e pela morte que em nós é causada, morte para o mundo e vida para o Senhor. Porque é necessário que nós venhamos a viver por Ele e para Ele. Porque é necessário que Ele morreu por nós, então é válido que venhamos viver para Ele. Então, manifeste a vida de Jesus em você. Aquilo que tem sido cadeias, correntes e pecados na sua vida, abandone de uma vez por todas e viva uma vida santa, santificada. Abstenha-se do pecado e brilhe em meio a essas densas trevas que circundam o mundo. Para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã.